boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Muito boa noite, queridos irmãos. Vamos, então, ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje, no subtítulo do capítulo 9, Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. A questão 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Resposta da espiritualidade. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Eles não se ocupam com o que lhes é indiferente, né? Ou seja, meus irmãos, Paulo de Tarso, ele já nos dizia na sua carta aos Hebreus que estávamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, ali, ele estava fazendo referência não somente
aos encarnados integrantes do quadro doméstico, né, nosso, mas também de testemunhas espirituais. Se derem atenção aos fatos que os encarnados fazem, porque também podem ser indiferentes a esses fatos, entendeu? Então, quando, por exemplo, eles encontram algum encarnado que interessa a eles, aí eles prestam atenção, né? Exemplo, os nossos amigos e benfeitores, eles acompanham os nossos passos aqui na matéria, notam as nossas atitudes, a caridade que a gente faz e nos estimulam a continuar fazendo. Afinal, nós estamos na escola Terra para quê? Para nos aprimorarmos, não é verdade? Espiritualmente, para praticarmos a lei de amor e de justiça. Agora, os espíritos inferiores, esses também anotam o que a gente faz, o que a gente pensa, as nossas ideias, né? Nossos temores, nossas viciações mais íntimas. São por eles captadas através dos nossos pensamentos e sentimentos. E assim, passam a irradiar-nos sentimentos inferiores, não é verdade? Outra possibilidade são aqueles irmãos inferiores que trabalham para magos. Então, ele observa o que tipo de imperfeição nós temos para que o mago possa ali aplicar as suas energias. Por exemplo, a vaidade. Principalmente o expositor, né? Seja ele de que religião for, ele é muito visado. Por isso que na doutrina espírita, nas casas espíritas, a gente sempre fala, não elogia o expositor, porque a vaidade é uma coisa que pode estar sendo observada por um desses irmãos inferiores que só querem uma brecha para desestabilizar aquele irmão que vinha sendo um bom instrumento de Jesus, né, nos nossos esclarecimentos. Então, que lição a gente pode aprender com isso, né? Tudo o que você faz tem alguém ouvindo, tem alguém vendo, e muitas vezes o que você fala e o que você faz, você não está sozinho, você está recebendo sugestionamento. O que será que estamos vibrando e atraindo, então, meus irmãos? A espiritualidade amiga, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós optarmos pelas vibrações e sugestões inferiores, né, elas se afastam de nós, né? E como o poder não admite vácuo, né, os espíritos inferiores aí tomam conta de nós. Como dizia o poeta Lupicínio Rodrigues, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, nós não podemos ser só aquele pensamento racional, é verdade. Precisamos devagar um pouco, né? Faz parte até do processo criativo, né? Os poetas, os pintores, mas no dia a dia devemos estar atentos para deixar que o pensamento, quando divaga, a gente analisar que ideias e que sugestionamentos estão passando pela nossa cabeça. Daí aquela frase, né? Não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos. Isso quer dizer, a gente tem que vigiar e orar, porque quando os sugestionamentos virem, a gente saber discernir, porque quem cuida de mim sou eu. Então, se eu
perceber que pensamento é esse absurdo, né? Que está vindo, eu vou exorcizá-lo, eu vou ver, não, isso aí não é coisa boa. E aí a gente vai, dessa forma, conseguindo, né, se sair bem nessa nossa caminhada. Daí a orientação, vigiai e orai sempre, né? Vamos à questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a espiritualidade responde: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, é como nós dissemos antes: os espíritos, quando querem, e sendo do interesse deles, eles vão captar, né? Agora, tem alguns que não tem nada a ver conosco, então são indiferentes ao que a gente pensa. Afinal, nós temos uma história, meus irmãos, e o nosso perispírito resplandece como num espelho, e a espiritualidade aí capta, né, os nossos pensamentos, sentimentos. Nossos mentores, eles sabem o que a gente esconde, porque às vezes a gente não quer que ninguém saiba de alguma coisa, né, que a gente fez, a gente quer esquecer aquilo, a gente joga para debaixo do tapete. Mas o tapete vai ficando tão cheio de lixo que a gente tropeça nele. Mas, às vezes, são os nossos mentores mesmo que vão suscitar, fazer aparecer exatamente aquilo que a gente esconde. Por quê? Porque eles sabem da nossa necessidade de vencer aquele obstáculo, não é? Tudo aquilo que a gente não gosta de ver, de falar ou de ouvir. Então, a gente tem que encarar de frente para a gente aprender a superar, né? E assim a gente vai encontrar na obra de Joana de Ângeles um encontro, né? O Jung faz da psicologia com o espiritismo. Ao tempo que os bons espíritos nos dão essa oportunidade de encarar a nossa realidade de frente para superar, os maus espíritos não. Eles, quando nos têm alguma dívida contra nós, né, nossos inimigos de vidas passadas, eles querem nos achincalhar. Então, Jung, ele vai trazer essa aproximação. Precisamos tomar muito cuidado com os iniciantes da doutrina espírita. Então, a gente começa a analisar. Tem pessoas que trabalham muito porque não estão bem em casa. Então, é uma forma dela se esquivar de estar convivendo, né? Quando a gente sabe que, se nascemos para conviver juntos, é porque temos arestas a aparar ali. E os iniciantes, neófitos, às vezes eles chegam tão empolgados que eles querem fazer tudo que é trabalho que aparece na casa espírita, eles querem fazer. Mas será que eles não estão ocultando o motivo para estar ali tantas horas, né? Então, a gente percebe que, quando é isso, com o tempo eles vão cansando e acabam não fazendo direito nada, porque pegaram mais coisas do que poderiam dar conta. Mas isso não é para a gente criticar quem trabalha demais. Tem aqueles que realmente trabalham porque estão ciosos, né, da prática da caridade e que têm disponibilidade, já estão aposentados, já cumpriram boa parte dos seus compromissos familiares, então tem um pouco mais de tempo para se dedicar. Trabalhe o máximo que puder. Mas não se esqueçam de uma coisa: nenhum de nós tem nesta encarnação o objetivo de salvar o outro. O nosso objetivo aqui é de construir em nós um ser melhor.
E não é escondendo o meu lixo que eu vou conseguir isso. Então, Jung ele fala que a gente tem que conhecer a nossa sombra, que a gente tem que deixar de lado os ismos, principalmente do ego, né? O egoísmo é o principal é, é, defeito da nossa humanidade, né? É que ele normalmente é responsável de todos os outros que vêm a seguir. E a doutrina espírita nos relembra aquele dito lá do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Essa é a melhor forma de nós identificarmos as nossas sombras e podermos superá-las, né? E Santo Agostinho, na 919A, ele diz que ao deitar, ele fazia uma revisão, né, do que praticou durante o dia, para não reincidir nos erros cometidos na véspera. Então, vamos em frente, firmes, com fé, encarando as nossas sombras, para que possamos progredir sempre. E a 457A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? E a espiritualidade responde: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, não é? Então, a gente já sabe disso. E a gente também sabe que os espíritos, acabamos de estudar isso, eles sabem o que a gente pensa. Então, e que dirá se a gente profere, não é verdade? Então, às vezes a gente não gosta, por exemplo, de uma pessoa que a gente tem que conviver, um chefe, mas a gente sorri, né? A gente sorri para ele, a gente vai tocando porque precisa conviver, né? Mas a gente não pode ser hipócrita, não pode exagerar, né? Por quê? Quando as pessoas vão para o outro lado da vida, elas percebem isso tudo. Eu ouvi uma vez um relato de um palestrante espírita que, numa sessão mediúnica de diálogo com os desencarnados, um espírito apresentou-se muito decepcionado, porque ele dizia que no velório dele, as pessoas conversavam baixinho, mas só falando coisas desagradáveis a respeito dele. E eram pessoas bajuladores, enquanto ele estava vivo, que ele tinha posses. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente não consegue perceber o quanto aquele desencarnado pode estar sofrendo. E até mesmo evitemos comentários menos benéficos das pessoas desencarnadas do nosso convívio. Vocês já imaginaram se naquele momento a pessoa está nos visitando e a gente comenta coisas desagradáveis a respeito da pessoa? É anticaridoso. Eles estão captando tudo e não tem como se defender. Então, vigiemos, né? E oremos sempre. 458, que é a última. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Aí a espiritualidade responde: depende. Os levianos, eles riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos, não é? Então,
a gente vai ver que há diferença, né? O espírito leviano, ele gosta de dar aquela risada frívola, né? Ele quer rir às nossas custas. E, normalmente, entram em sintonia com esses espíritos levianos nós, quando formos egoístas, maledicentes, orgulhosos, e todas essas imperfeições que a gente precisa burilar, né? Agora, já os espíritos sérios, não. Eles são espíritos de valor. Então, quando a gente pisa na bola, eles não nos julgam, porque eles já passaram por essa fase. E eles sabem que é assim mesmo, é a partir dos erros que a gente aprende. Mas eles tentam nos ajudar, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Quando a gente começa a aceitar muitas sugestões dos galhofeiros, aí, em respeito ao nosso livre-arbítrio, os espíritos sérios se afastam de nós. Então, nós temos que vigiar, porque à medida que a gente não oferece campo propício às coisas mal feitas, os espíritos levianos acabam se afastando de nós. Não adianta fazer desobsessão e não fazer reforma íntima. Então, a gente busca o atendimento quando a coisa está ficando preta, mas depois a gente relaxa. Então, a gente tem que fazer reforma íntima, senão um leviano sai e o outro volta a ocupar o lugar. Tá bom, meus irmãos? Muita paz em seus corações, e agora o nosso irmãozinho Celso dá prosseguimento. Apareceu aqui. Só um instante. Só um minuto, por favor. Vou botar uma outra aqui. Boa noite a todos, todas as nações da vida. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Bom, ouvir a Norminha é sempre um espetáculo, né? A Norminha fala com uma leveza, com uma propriedade, que a gente poderia ficar aqui horas e horas, encarnações até, ouvindo a Norminha falar. Grande Norminha. Então, dando sequência nesses comentários, né? Nesses estudos, Paulinho gosta, nesses comentários que a gente vai fazer, a gente vai para a questão 459, que tem, a partir dela, né, tem a influência, o subtítulo é Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Por tudo que a gente já ouviu aqui, até agora, a gente já viu que a gente não caminha sozinho. Tem sempre alguma coisa ou alguém, né, ao nosso lado, nos cercando, nós trocamos sempre energias e influências, e isso acontece o tempo todo. Por isso, na questão 459, a pergunta é o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Pelo que a gente viu até agora, sim. Mas, aí, a questão é a seguinte: que tipo de espírito que influencia a gente? Né? Como é que a gente está disposto para receber essa influência? Já que, como o Norminha trouxe logo no início, nós estamos envoltos com uma multidão de testemunhas, então tem testemunha para todo gosto e para todo lado. O que vai fazer a diferença, né, é a disposição que a gente tem. Influência, com certeza, vai ter. Né? Se a gente lembrar uma imagem de desenho animado, eu acho que todo mundo aqui viu o desenho animado dessa encarnação, né? Tem aquela história do diabinho e do anjinho. Não é? Faz, não faz. Faz, não faz. Isso é influência. Então, você tem a influência do bom espírito, o amigo que quer ajudar, que é isso, que é aquilo que quer mostrar um caminho, que é falando para você, não vai por aí não.
Rapaz, presta atenção onde você está pisando, olha a casca de banana ali. Aí eu, senhor de mim, sei tudo, falei, tá legal, deixa comigo. Aí está lá o outro, ele que gosta de rir, que a Norminha falou, vai sim. Aí está ali a casca de banana, fui. Quebrei a cara, mas quebrei feio. Eu vou botar a culpa em quem? De quem é a culpa por isso? As influências estarão ali o tempo todo, não é? Da forma como eu trago o meu pensamento, da forma como eu trago os meus desejos, aquilo que eu quero, que eu vou buscar, eu faço a sintonia. Então, a responsabilidade é sempre minha. Né? Se eu tenho já que aquele caminho por ali é mais difícil, vai me custar mais umas 3 ou 4 encarnações, que se eu puder ir por aqui, vai ser só uma. Não estou dizendo que vai ser mais fácil, estou dizendo que vai ser uma só, certo? Mas se eu for por ali, vai ser mais complicado. Mas a gente sempre contraria. A gente poderia escolher assim, ó, caminho do amor, caminho da dor. Simples, escolhe o caminho do amor, meu filho, é fácil. Não, a gente quer o outro. Aí se arrebenta. E vai colocar a culpa na influenciação, ela está aí o tempo todo. Vai evoluindo, a gente vai selecionando essas questões da influência. Se mal compararmos, se eu puder fazer isso, é a criança que está crescendo. Né? O responsável, o adulto, que está ali na função, paterna, materna, sei lá, está ali orientando a criança, não pisa aí não, cuidado com o fio, cuidado ali, olha ali, não sei o quê. Vai orientando. E na medida que a criança vai crescendo, ela já se acha gente, né? Se acha gente, e acha que pode fazer as coisas sozinha. E aí, muitas vezes, se arrebenta. Mas aí, eu nem li a resposta, né? Não li a resposta, não, né? Não li, não, né? Era para ter lido, né? Mas eu vou ler a resposta. Eu vou ler a resposta. Eu não. Eu vou ler a resposta agora. Então, ele pergunta, e a resposta é o seguinte: muito mais do que você imagina, meu amigo. Eles influenciam a tal ponto que, de ordinário, muitas vezes são eles que dirigem vocês. Ora essa. Quem está me dirigindo? Ou desse lado ou desse lado? Certo? Quando a gente faz aqui a meditação, faz a prece, faz um pedido, a gente eleva os nossos pensamentos. Estamos sendo influenciados e dirigidos também, certo? Quando a gente está no peso, na tristeza, na raiva, na revolta, no egoísmo, não sei o quê, os nossos pensamentos não sobem. A gente tem a figura de subir e descer, né? Então, eu vou usar os nossos pensamentos descem, ficam pesados. E também estamos sendo influenciados. Então, sim. Eu lembro o tempo do desenho também, né? Já que você comentou, né? Sim. Aquele desenho daquele bichinho que ficava, ó dia, ó vida, ó azar, ó tristeza. Exatamente, Paulinho. E detalhe, só chovia em cima dele. A nuvem andava com ele. Entendeu? Ele estava sintonizado com aquilo, com a tristeza, com a mágoa, com a raiva, com o ressentimento. Ele estava sintonizado com aquilo. Então, era muito pesado para ele. Né? A partir do momento que, se ele tivesse a ideia de começar a mudar os pensamentos, fatalmente essas nuvens se dissipariam. Né? Tem uma outra imagem de um cara que está numa... Deixa eu ver. Tem variações dessa, né? Mas aqui eu vou trazer agora é assim. Tem um ônibus, acho que é isso, um ônibus, um cara na janela vendo... Já viu essa? Na janela vendo a paisagem bonita pra caramba, né? Ele admirando. E na outra janela tem um cara ali na parede. E ele fica olhando aquela parede, sabe? Se maldizendo, puxa, mas que paisagem horrível, não sei o quê, não sei o quê. Era só ele virar o rosto, olhar para o outro lado, virar a cabeça, olhar para o outro lado. Ele estava no mesmo ambiente do outro, os dois no mesmo ambiente. Que influenciação os dois estavam recebendo ali? Então, é complicado esse negócio. Então, muitas vezes, cara, aqui meu fone aqui de ouvido, mas muitas vezes que reclamamos da vida, né, nós reclamamos por hábito também. Também. Há um dia e meio estava frio.
Depois de casar, poxa, mas que frio, não sei o quê, nhenhenhê. Qual é a minha sintonia? Certo? Aí alguém fala assim, vai ver quando o verão chegar, 70 graus à sombra. Caramba, não presta nada, serve? A sintonia, eu vou fazer. Certo? Se eu sei que eu sou o herdeiro de mim mesmo, André Luiz, se eu sei que eu sou herdeiro de mim mesmo, eu vou procurar sintonizar os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas vontades, colocar o meu coração naquilo que vai me facilitar lá na frente. Porque não importa em qual encarnação eu esteja, em que milênio eu esteja, sempre haverá influenciação de um lado e de outro. Tá? Deixa eu ir adiante. Na 460, diz o seguinte: de par com os pensamentos que nos não, melhor, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Quer dizer, eu tenho meus pensamentos e, de repente, eu tenho outros que vêm de fora. Será isso? Será que tem um pensamento que vem de fora? Influenciação? Vamos lá. Eu vou trazer outra imagem da mídia, tá? Paulinho vai lembrar dessa também. Você lembra? Pode não, senhor, pode falar. E lembrando que sugestão não é imposição, né? Isso, A gente perfeitamente. aceita ou não, né? Perfeitamente. Perfeito. Nem vou falar mais o que eu ia falar, vou falar isso aí que você falou. Perfeito. É uma sugestão, sabe? E essa sugestão vai bater aqui dentro de mim de que maneira? Quão ávido eu estou para seguir aquilo que foi sugerido, mas, na verdade, isso é uma desculpa porque eu já queria fazer aquilo. Eu já trazia em mim essa vontade, essa necessidade. Aí, mais tarde, eu digo, não, foi a sugestão do Paulinho, só foi porque ele falou. Hã? Não, amigo, já estava aí. Da mesma forma que você disse sim, você poderia dizer não. Ué, se alguém disse para mim, pula da ponte, eu vou pular porque o Paulinho falou. Oi? Ele sugeriu apenas. Ou, eu não vou falar não, mas deixa isso para lá. Paulinho poderia chegar e sugerir para mim assim, torce para o Fluminense. Aí amanhã eu estou com a camisa do Fluminense. Foi uma sugestão, não é? Eu vou fazer se eu quiser. Agora, se eu colocar a camisa, é porque lá no fundo eu já era tricolor. A verdade é essa. Tá certo? Eu aceitei a sugestão, eu agasalhei, porque no meu íntimo já havia um direcionamento para aquilo. Tá certo? A gente fala de honestidade, de caráter, disso, daquilo. Nas diversas encarnações, a gente vem trabalhando essas coisas, essas variantes, essas tendências. A gente vem trabalhando isso. Lembrando que hoje nós estamos ainda muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Nós olhamos, alguém já trouxe essa imagem, nós olhamos para frente e não conseguimos enxergar a angelitude que está ali na frente, certo? Ela está ali, a gente não vê. Mas se a gente olhar pelo retrovisor, a animalidade está lá atrás, gritando, e a gente está vendo. E a gente está vendo. Não é? Então, é uma sugestão. Agora, como é que ela vai entrar em mim? Se assim encontra aqui ressonância, eu vou botar a culpa em você. Tá certo? E a outra imagem que eu ia trazer, eu esqueci. Mas não era para falar agora, não. Daqui a pouco eu falo. Então, tá. Vou repetir a pergunta. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Resposta. Vossa alma é o espírito que pensa. Ó, eu penso. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Vou dar um ponto aqui. Pessoal que medita. É fácil meditar? Você está ali na meditação, tal, daqui a pouco, acompanhando, aí vem um outro pensamento. Aí vem outro. Vem outro. Ué, como assim? Eu tô tentando me concentrar aqui na meditação. Aí o cara faz uma contagem de 10, 10, 9, 8. Caramba, eu precisava ver aquele negócio lá assim. Caramba, já foi. Então, existem situações no dia a dia que muitas vezes nós estamos pensando uma coisa e entra outra.
às vezes, duas coisas ao mesmo tempo. E isso não é nenhuma desarmonia, assim, não. Você só não precisa de uma camisa de força por isso. É muito natural e comum acontecer de a gente estar fazendo uma coisa e pensando em outra, certo? Vamos lá depois do ponto. Pois bem, no conjunto deles estão sempre mistura dos vossos com os nossos, pensamentos que são meus e pensamentos que são de uma outra dimensão. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, quer ver? Muitas vezes a pessoa está lá numa aflição, está lá numa dificuldade, e o amigo espiritual, o irmão, o orientador, o familiar amigo, está ali tentando, está lá sugerindo alguma coisa. E a pessoa está ferrada, está presa naquela sensação de desarmonia, naquele desespero. Então, ela bloqueia isso. Mas a outra mensagem, o outro pensamento, ele quer chegar. Na medida que a pessoa vai se acalmando, vai se tranquilizando, entra esse outro pensamento. Pensamentos que chegam sugeridos de forma... Já estou pulando para outro. Pensamentos que chegam sugeridos. Né? Por exemplo, Paulinho é um escritor. Ele está ali, sentado, sem fazer nada, que é raro. Aí, de repente, chega um pensamento. Caramba, tive uma ideia. Nossa Senhora, como é que eu não pensei nisso antes? Aí ele corre para a prancha, ou não, digita, sei lá o quê, e vai e escreve aquilo. Esse pensamento não era dele, ele digita. É moderno, o cara está na tecnologia. Né? Esse pensamento não era dele, mas chegou. Né? Porque ele está ali em tranquilidade, está no momento mais calmo, os amigos espirituais, aproveita que ele está de bobeira, joga lá o negócio, joga o pensamento para a gente continuar a trabalhar, não deixa ele de bobeira não, que ele está devendo muito. Vamos botar esse cara para trabalhar. E coloca ali uma situação que é muito interessante. Então, é fácil a gente perceber isso, porque muitas vezes chegam pensamentos sugeridos contrários à nossa forma de ser e de agir. Pensamentos que são contrários àquilo que a gente gostaria para a gente. Entende? Esse é um pensamento estranho, um pensamento sugerido. Um pensamento que vai me trazer uma dificuldade, mas eu não percebo. Isso acontece muito quando a pessoa... Sim, acontece muito quando a pessoa... Deixa eu só terminar quando a pessoa... Isso acontece muito quando a pessoa está vibrando emocionalmente e deixa a razão de lado. Ela abre um campo, ela abre um espaço na sua energia mental para receber sugestões, eu vou colocar assim, negativas, para que ela faça coisas que mais tarde ela vai se arrepender, vai botar a mão na cabeça, como é que eu fiz isso? Por isso que muitas vezes se fala, quando você estiver apenas na emoção, não tome decisão nenhuma. Não faça nada, não decida nada se você estiver no auge da emoção. Espera a poeira baixar, toma o seu centro de pensamento, de razão, e aí você decide o que vai fazer. Pois não, seu Paulinho? Pode complicar a história? Claro que pode, sempre pode. Lá, tendes duas ideias a se combaterem. E se forem três? Uma Ele ideia diz... presente, uma ideia de fora e uma ideia de uma personalidade de vida passada que se une à de fora. E aí? Meu amigo, isso é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam. Muitas vezes, quando ele fala... Cara, é doutrina de 1857, né? Muitas vezes são eles que vos dirigem. Isso está subentendido ali. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a receber novos ensinamentos e perceber que essa nuvem que nos cerca é muito maior e muito mais que apenas pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, né? Nesse sentido que a gente está falando, entre encarnado e desencarnado, espírito e não, espírito encarnado, espírito desencarnado,
Nós temos essa possibilidade, esse conhecimento. Porque muitas vezes eu tenho comigo personalidades minhas contrárias à minha proposta encarnatória, contrárias ao que eu estou fazendo aqui hoje. Por exemplo, nós estamos aqui estudando. Tem personalidade minha que não está feliz com isso, certo? Ela está gritando, pulando, desesperada, tentando fazer com que eu desista disso. Mas como eu aqui, nesse momento, essa personalidade encarnada, é o síndico desse condomínio, então eu organizo esse condomínio, meu amigo. Tá certo? Essa personalidade vai ficar gritando, mas sob o meu controle como síndico desse condomínio, ela não se manifesta como gostaria. Agora, quando você pega uma pessoa em desequilíbrio, por tudo isso que a gente está falando, emocional, psicológico, as coisas da vida que abatem a cada um de nós, em cada momento, sei lá onde, essa personalidade que é contrária, ela se aproxima e começa a fazer influenciação. Meu padrão cai, vem aquela terceira, que é digamos, o adversário, né, de uma vida lá, de uma existência passada. Então, eu tenho o meu pensamento, caramba, como que eu estou fazendo isso? Vem um outro e mais um outro. A personalidade antiga minha e o irmãozinho lá, chamado de obsessor. Então, você tem 2 contra 1, é covardia. O que eu vou fazer? Vou fazer prece. Vou chamar a tropa. Chama a tropa, menino. Faz uma prece, pede ajuda, socorro existe pra caramba, e a partir daquele momento que chega o auxílio do socorro, a pessoa tem um momento de tranquilidade, está lá na tempestade, né? Brilha aquela luz, aquele sol forte, e ela consegue encontrar um caminho para sair. Mas, muitas vezes, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, muitas vezes, essa personalidade de hoje que está aqui, ela pode ter comprometimentos com essas outras 2 personalidades, vou chamar de personalidade também, né? Em questões de ajuste kármico. Então, isso vai acontecer até que haja um esgotamento dessa energia ou um socorro para isso. E aí, senhor? Foi? Mais ou menos? Pode complicar mais um pouquinho? Pode, sim, senhor. O senhor é o senhor aqui, né? Se Então, vier uma personalidade do passado, acompanhado de uma presença do passado, que se unir com um pensamento externo do presente, aí vira 3 contra 1. Pode isso? Aí é goleada. Aí é goleada. Sinto muito. É goleada, mas sim. Sim. Repare que nós somos seres que tendemos à imortalidade, né? Segundo André Luiz, a gente ainda não é imortal porque a gente precisa reencarnar. Então, a partir do momento que a gente não precisar mais reencarnar, nós seremos imortais de verdade. Então, a cada mergulho na matéria que a gente dá, aquela personalidade lá de 1277, ela teve lá a sua vivência, as suas coisas, as questões, e ela causa um problema a alguém. E essa pessoa fica extremamente chateada e diz, vou me vingar de você. Variações, vou me vingar. Hein? Tá, beleza. Aí o que acontece? 1277, desencarnou todo mundo. Certo? Eu venho numa outra existência, lembra, a personalidade 1277 está ali, e aquele que eu prejudiquei, que está desencarnado, também está. Aí eu chego numa nova existência, tá? Aí o que acontece? Nessa nova existência, eu perturbo e desequilibro uma outra pessoa, aqui, ó. Tá certo? Eu já tenho 2 lá de 1277, agora de 1348, é muito pouco, não. 1427, eu tenho outra aqui, ó. Então, esses 2 podem se associar a esse aqui. Tá? Porque o objetivo é buscar essa persona que está aqui, que está reencarnada, mas, ao mesmo tempo, tem vou chamar de reflexo, um reflexo aqui
outro aqui e outro aqui. Acabou. Irmão, não tem... Imagina uma pessoa que é responsável pela... Vamos dizer assim, é uma pessoa responsável por levar uma outra série de pessoas, um grupo de pessoas, tá? Numa situação difícil. Fome, sabe? Dificuldade da vida. 100 pessoas. Quantas pessoas dessas vão ficar felizes com esse que causou isso? Não é? Quantos obsessores nós temos ali? Montão. E essa personalidade que causou isso, ela vai levar isso com ela. Vai ficar. Aí eu encarno agora, estou aqui no século 22 e tenho essa personalidade que causou esse problema lá atrás. Vem todo mundo junto, por sintonia. O pensamento, ele é uma onda eletromagnética. O pensamento fica disponível. Eu continuo vibrando da mesma forma. Então, como é que acha? Como é que o obsessor acha? Como é que o inimigo acha? Acha pelas ondas eletromagnéticas do pensamento. Eu mudei o quê? Estou melhorando. Mas e essa personalidade que você colocou aí? Essa subpersonalidade que cometeu as atrocidades, ela está aqui. Ela está vibrando. Tá? Então, por essa questão de vibração, com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, o mesmo código de barra, espiritualmente falando, eu vou ser encontrado por quem quer que seja. Quantos sejam, não importa. Não importa. Tá? E aí, meu amigo, haja disposição de a pessoa buscar, como a gente está fazendo aqui, melhorar-se, redimir-se. E a cada estudo que a gente faz, a cada trabalho que a gente faz, a cada auxílio que a gente vai melhorando um pouquinho a nossa conta. É claro que aqueles que são mais fervorosos nas suas cobranças, eles precisarão de mais exemplo, precisarão de um convencimento maior de que nós estamos realmente melhorando. Ô, Celso, então você tem um CEP, né? Código de Endereçamento Postal, e você tem um código de endereçamento vibratório, né? Exatamente, sim, senhor. Olha, o CEP pode até errar, mas o vibratório não erra, não, cara. Esse não erra. Tá? Porque esse vem comigo desde que eu cheguei no reino nominal, lembra? Desde que eu cheguei no reino nominal, eu tenho ele. Não muda. É meu. É o que me individualiza. Tá? O que mais? Beleza? Vamos adiante, então? Na 61, né? É 61. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? A gente já falou isso, mas quando o pensamento é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, geralmente. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Tá bom. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-lo. Não a fazendo, a obra do homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, basicão, se um pensamento é sugerido ou não, chega um pensamento, vou fazer um teste básico. Esse pensamento que chega, ele é bom para mim? Eu gostaria que isso, eu já falei isso, né? Eu gostaria que isso fosse feito comigo, se esse pensamento fosse plantado na cabeça de uma outra pessoa e ela viesse realizar isso que está na cabeça dela em mim, seria bom para mim? Seria bom para ela? Né? A gente vai analisar as consequências do ato que eu vou fazer após receber esse pensamento. Tá? Se for ruim, amigo, descarta. Se for bom, leva adiante.
tá? Que nós, como a gente falou até aqui, nós somos influenciados de todas as maneiras, tá certo? 662, é isso? Questão 62. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Ó, caramba, nós estamos aqui nessa última encarnação nossa, né? Então, quantas encarnações nós já tivemos antes? Milhares. Quantos aprendizados? Milhares. Já estudamos um monte de coisa, já fizemos um monte de coisa. A genialidade, ela não vem no estalar de dedos, não é? É um processo de aprendizado ao longo das diversas existências. Então, muitas vezes, a própria pessoa traz no seu arquivo ideias, conceitos e conhecimentos que ele já vivenciou, certo? Aliada às técnicas e aos novos conhecimentos, ele junta essas coisas e parte dali. Beleza. Agora, existe também a possibilidade da espiritualidade ajudar, pegando esse conhecimento, esse arcabouço, essa malinha de conhecimento, essa sabedoria que essa pessoa traz nas outras encarnações, trazer ideias novas e plantar ali, somar também. Existe. Mas isso só é possível se essa pessoa já trouxer alguma coisa, né? Você pega um Einstein e vai falar lá da teoria da relatividade, teoria disso, quântico, não sei o que, aquilo tudo. Então, para colocar isso, para colocar conceitos mais avançados naquela cabeça, é necessário que essa cabeça já tenha vivenciado muita coisa. Por exemplo, o caso do Santos Dumont. Você vê lá no livro Ícaro Redimido que esse espírito, para quando chegou em Santos Dumont, na encarnação, na persona Santos Dumont, ele já tinha vivenciado anteriormente situações de aeronáutica, balonismo. Segundo o livro, ele tinha sido o padre voador. Bartolomeu de Gusmão é o mesmo espírito. Então, ele vem há algumas encarnações trabalhando com isso, desenvolvendo o seu raciocínio, desenvolvendo uma técnica. Mais adiante, a espiritualidade chega, está na hora de desenvolver isso. Quem é o cara que está em condições? É aquele ali. Então, vamos lá. Joga lá uma gotícula de um conhecimento novo para que ele possa juntar o que ele já tem e desenvolver um pouquinho. Vai desenvolver tudo? Não. Vai desenvolver o que é possível. E assim vai de encarnação em encarnação e até mesmo juntando com outras consciências que trilharam o mesmo caminho. Tá? Aí fui, né? Eu estava lendo, fui. O que tem mais? 62. Tá. Tá, deixa eu ler de novo aqui. Algumas vezes elas vêm do próprio espírito, porém, de outras, muitas eles são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si... Vai, DJ, passa aí. Em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem suspeitarem uma verdadeira evocação. Dizem que grandes cientistas, e até compositores, poetas, gente que escreve, esse povo, vai dormir e acorda com um troço pronto na cabeça. O cara estava com uma dúvida lá numa questão, quando acorda está tudo pronto. Ou então, quando acorda no meio da noite com uma solução. Caramba, tive um insight aqui, veio na minha cabeça, o cara acorda com tudo pronto. A gente sabe que quando cada um de nós sai, dorme, deixa o corpo descansando, sai do corpo, né? O espírito permanece. Para onde vai esse espírito desse pesquisador? Para onde vai o espírito desse cara que é o compositor, o escritor, gente que trabalha com criação? Se tiver uma sintonia boa, vai para um grupo onde está sendo trabalhado no astral, onde está sendo feito. Quando ele volta, ele vem com uma resposta, vem com tudo pronto. Ou vem para desenvolver. E aí deslancha. Tá? Se for útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu, de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa,
convém que assim aconteça. É interessante notar que algumas questões do Livro dos Espíritos, né, eles colocam que ainda não é o tempo. Ó, deixa do jeito que está, agora não. E aqui ele fala isso, mais ou menos, né? Não se preocupa com isso, não. Não precisa distinguir agora, não. Faz só o seguinte: vê se é bom. É bom, segue. Não é, não segue. Tá bom. Tá certo? 63. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Essa questão é repetida, né? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Ó, é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Olha só. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Vai depender da sua natureza, né? O que você traz no seu coração? O que você traz na sua mente? Você está sintonizando com quem? O que você está emitindo de onda eletromagnética de pensamento? Qual é a vibração que você se encontra? Porque dependendo da vibração onde você está, você vai fazer o link, vai fazer a conexão com aquele que é bom ou aquele que não é bom ainda. Tá certo? É assim que funciona. O que mais, senhor? Agora é o link para a prece. É agora. Então, vamos embora. Essa é a melhor parte. Com grande alegria, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento por tudo que é possível fazer no momento em que nós nos encontramos na presente encarnação. A alegria é muito importante, principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje, pelas situações em que estamos passando. Aquele que traz alegria no coração, traz alegria no espírito, está sempre disposto a ouvir o outro, a permitir que o outro se expresse da forma como ele pode se expressar, sem querer impor nada, sem querer exigir nada, sem querer cobrar nada. Por isso, queridos amigos espirituais, Jesus amigo, Pai querido, agradecemos sempre essa oportunidade que nos é dada de colocar aqui as nossas opiniões, as nossas visões, com esse grupo tão importante. Tão importante para que a gente possa caminhar com esperança, com a certeza de que, sim, haverá sempre luz. Não importa se é no fim do túnel, no início do túnel, no meio do túnel, sempre haverá luz. Por isso te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a permissão, a proteção, para, chegando ao final desse estudo, encontro, nessa tarde e noite de sábado, pedimos, mais uma vez, nos abençoe. E dessa forma, damos juntos. Graças a Deus.